Boa noite, pessoal, tudo certo? São 00:35 e eu tô aqui nos fornos ainda. Então queria mostrar um detalhe a respeito da carbonização com o termômetro. Esse buraco aqui, esse tatu não estava pronto ainda, mas como eu vou para casa, que eu preciso dormir, que eu vou levantar cedinho amanhã, eu tô dando uma segurada neles, né? Então como esse aqui estava numa temperatura alta, eu resolvi fechar. 155 graus, tá? Fechei ele com 155. Não chegou fogo, nada, somente essa temperatura. Então o que eu queria mostrar é aquele 155 sem fogo. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha o fogo ali, ó. Tá vendo? O fogo tá ali, ó, na beiradinha, né? E vamos medir a temperatura, mesmo cilindro, mesmo material. Então 126, 127, 130, vamos deixar por 130. Então esse aqui é um tatu que está chegando fogo e eu posso fechar com 130 graus. Esse do lado com 150 graus não tem fogo, né? Então o que eu quero dizer para vocês com isso é que é tão complicado a gente cuidar com isso aqui, porque é sempre uma coisa diferente. É ruim, ou a gente pega uma base fixa e fecha sempre, né, porque não tem como a gente ter uma base. Então aqui foi 150, lá 130 e tem fogo, aqui 150 e não tinha fogo. Pô, mas já deu 20 de diferença. Sendo que lá no outro forno que eu filmei à tarde para vocês, foi 190, se eu não me engano, para chegar a fogo. Então de 130 para 190 são 60 graus de diferença. Então tá vendo como é complexo essa coisa de cuidar com esse termômetro? Olha só, o fogo tá aqui, ó, olha só, tá aqui. E olha a temperatura. Vamos botar certinho aqui, atingir o fundo dele lá. 130 graus, né? Tipo, é uma coisa bem complexa. Eu até vou fechar porque ele fica puxando para dentro e para fora. Isso aqui não é muito bom. Como ele deu ponto, né? Eu vou fechar ele. Mas eu só queria mostrar como é difícil a gente conseguir uma carbonização eficiente, mesmo cuidando com o aparelho, né? Então, muitas vezes, o aparelho muitos dizem é show de bola. Não vou discutir, né? Mas aqui, como vocês podem ver, 130 com fogo, 150 sem fogo. Então tem tatus aqui que estão com 130, 110, 120. Então, olhando por esse lado, eu poderia fechar, né? Pensando na forma, porque então lá 130 tem o fogo, quer dizer que 110 daqui a pouco logo teria fogo já, né? Porque só precisa 20 graus, se tivesse 110, 115, poderia fechar. Esse aqui é um buraco que eu não tenho cilindro instalado, tem mais no centro aqui, mas não adianta eu medir ali, né? Mas vamos medir. Olha só que coisa de louco. 315 graus. Tatu fechado, não está aberto. Para lá todos os tatus estão fechados. E 300 e poucos graus. Aqui, tatu aberto. Vamos medir. Tá, agora eu vou ter que pedir desculpas que eu acabei apertando aqui e ele mudou. Então eu vou medir aquele de novo. Ó, 90 graus. Vamos medir esse de novo, que eu apertei no botãozinho aqui, ele trocou de graus Celsius para outro, né? Mas então igual, a gente tem uma temperatura bem elevada, 160 graus, sendo que o tatu referente a esse cilindro está fechado, os próximos para lá estão fechados, esse forno está somente com esse tatu aberto momentâneo, né? É complicado a gente trabalhar com esses termômetros.
Então o jeito para quem pede muitas dicas, é a gente ir fazendo e tentando ver, como eu disse, né? Ali a gente fechou esse aqui com 190, aqui eu fechei com 120. Esse um aqui, né? 120, se eu não me engano, 130. E esse foi com 190 chegando fogo, né? E aquele lá, 130, chegando fogo. Uma diferença de 60 graus. Então aqui eu fechei um pouco mais, né? Dei uma boa escorada com o tijolo. Como eu venho só amanhã de manhã de novo, né? Me baseando pelos 190 graus. Mas aí 116, vamos dizer 120 para 190 precisaria 70 graus ainda, o que seria suficiente. Enforcadinho assim para mim vir aqui amanhã de manhã. Mas aí agora, aquele lá, 130 com fogo. Então aqui, se fosse mais 10 graus, então por 10 graus eu poderia fechar, né? Se eu for me basear por aquele. Agora eu me baseio por qual? Né? A gente não tem como saber exato. Então o jeito vai ser deixar esse aqui chegar na temperatura que chegou aquele que foi 190, deixar esse com 190. Óbvio que se chegar fogo, a gente vai fechar antes, né? Mas se não chegar, a gente fecha ele com 190. Aqui eu fechei com menos, né? Esse aqui. Eu não gosto perto da porta de deixar queimar muito. Então esse aqui, a minha ideia, como eu havia falado à tarde, é fechar ele também em torno dos 130. 140, 130, 140, até 150 eu havia falado, né? Então ele está com 100 graus, 100, 110. Teria uma margem boa, trancadinha assim até amanhã de manhã, bem tranquilo. Amanhã 6h30 eu venho aqui, é bem tranquilo, tá? Só fiz um videozinho básico aqui para mostrar essa diferença de um forno para o outro, essa coisa de louco. Um forno com 190 graus está chegando fogo no tatu, outro forno deu 130, está chegando fogo no tatu, né? Então é uma coisa assim bem difícil de tu levar um controle pensando 100% no termômetro, né? Então, como esse tatu ali, 130, se eu fosse me basear pelo primeiro, 190, não, bem tranquilo, ele está em 120, 130, eu vou embora, porque precisa mais 60 graus até atingir a temperatura. 60 graus a gente vai calcular um tempo aí, deixando ele subir devagar a temperatura, com certeza amanhã de manhã, 6, 7 horas, né? Claro que sem vento, se a gente tiver vento já muda a situação, né? São detalhes. Mas então vamos supor, né? Aí eu chego, amanhã de manhã ele vai ter em cinza, porque com 130 ele ficou pronto. Então o jeito é se basear e fazendo medições. O certo seria pegar um papel aí, marcar forno por forno. Tatu tal, eu fechei, cilindro tal, eu fechei com tanto de temperatura, cilindro tal, fechei com tanto de temperatura. No meu caso, que pago pessoas para descarregar, a gente pediria para eles fazerem um controle. Lado direito do forno, muita madeira, pouca madeira. Lado esquerdo do forno, muita madeira, pouca madeira, né? Então, se a gente marca a temperatura fechada de cada cilindro, que nem exemplo, fechei esse aqui, 150, não tinha fogo. Vou lá e marco no papel. Cilindro lado direito, segundo. Exemplo, né? Vamos contar do lado da porta primeiro e o mais para trás segundo. Cilindro do forno tal, o primeiro. Lado direito, fechei com 130, tinha fogo. E do lado esquerdo a mesma coisa. Então assim a gente conseguiria chegar numa base fixa final, né? O que ainda não levaria 100%, porque como vocês próprios viram, com 190 chegou fogo, né? A recém chegou fogo. Outro com 130 chegou fogo. Então é bem complicado da gente conseguir trabalhar com esse trocinho aqui, por isso eu havia desistido a outra vez.
Mas como tem muitos que pedem, eu vou fazendo e junto com vocês tirando as dúvidas, né? No que eu puder ajudar, eu ajudo. No que vocês puderem me ajudar, vocês me ajudem. Como vocês viram, deu para ter uma base do que esse forno aqui precisou para terminar um tatu chegando fogo, e aquele último forno lá, a temperatura do tatu chegando fogo também. Uma diferença de 60 graus de um forno para outro, de um tatu para outro, cilindro instalado na mesma altura, não tem diferença em altura, praticamente em cima do próprio tatu, não no lado, nem um pouco mais para o lado ou para o outro, exatamente em cima, e a temperatura de 130 com fogo, recém-chegado fogo, né? Como vocês podem ver, cilindro tatu, 130 graus com fogo, cilindro tatu, 150 graus sem fogo. Peço desculpas aí, a qualidade não é boa, né? Sendo que a gente está de noite, mas como eu quis gravar no ato para vocês, eu me obriguei a fazer isso, né? Então esse aqui não está pronto ainda. Olha só, cilindro tatu, fechei à tarde, como vocês me acompanharam, 190 graus chegando fogo. Então é uma coisa fora do comum e difícil de acreditar, que dá tanta variação, mesma altura, forno no mesmo lugar, né? Olha só, se eu for me basear pelo aquele primeiro que eu fechei, poderia praticamente fechar esse, né? Porque se ele terminar com 130, com certeza amanhã de manhã, quando eu chegar aqui, ele já vai estar com cinza. Mas muito bem, pessoal, amanhã a gente continua as nossas medições. Vamos vendo o progresso lá dentro. Depois, quando o forno estiver pronto, a princípio a gente vai fazer eles na segunda, tá tudo programado já para segunda-feira. Eu vou chegar aqui mais cedo e vou abrir forno. Vou abrir o primeiro forno, se ele estiver de acordo, não estiver quente. O segundo forno eu vou abrir também, né? E vou filmar dentro para vocês. E assim sucessivamente, o terceiro e o quarto também. Pretendo fazer isso no mínimo em 2 fornos, para poder mostrar para vocês o que essa variação de temperatura na medição com o cilindro influencia lá dentro no forno, na qualidade do carvão, se tem madeira, não tem. Tá bom, pessoal? Vou me despedindo de vocês. O vídeo se estendeu um pouquinho por demais, as imagens não são tão boas. De noite, escuro, praticamente 10, 15 para 1 da madrugada. Vamos para casa dormir um pouco. Abraço a todos vocês e sucesso. Tchau, tchau.